Esse é o projeto Notas Olímpicas e Paralímpicas da EFE, onde a escola, né, seus docentes, seus discentes têm procurado conversar com pessoas que de alguma forma têm envolvimento com o esporte olímpico ou paralímpico no Brasil. E hoje a gente tem o prazer de receber Talmo Oliveira, medalha de ouro voleibol masculino 1992, Barcelona, extensos serviços prestados ao voleibol, não só brasileiro como internacional, mas depois eu prefiro que ele conte. Um amigo também, então é prazer para a escola recebê-lo e poder ouvir você, suas ideias, a sua experiência, que vai ser muito bom para quem nos assiste ou quem nos escuta. Então, boa tarde, obrigado aqui por ter aceito o convite. Professor, sou eu quem agradece, né, a oportunidade mais uma vez. Sabe que o professor Ari chamou, tem que atender, né? Então, Imagina, para mim é uma grande honra estar junto aí com vocês. E parabéns pelo obrigado. projeto Notas Olímpicas. Obrigado, viu, Tal? Então, na realidade, eu começo aqui perguntando para você, né, como é que foi o início de tudo, né? Como é que começou a relação lá atrás, menino, né, do Talmo com o esporte, e mais especificamente com o voleibol? Vamos lá. Bom, primeiro a gente brincava muito no quintal de casa, na rua, na frente de casa. No final de tarde, era juntar toda aquela criançada no meio da rua ali para jogar bola, para brincar de pega-pega, brincar de pique-esconde, brincar de subir na árvore, brincar de bolinha de gude. Então, tinha uma vivência esportiva de uma forma muito lúdica, né? De forma que a gente brincava demais, a gente aproveitava demais, e aí quando o pai chamava a gente, a mãe chamava a gente para tomar banho, a gente nem queria, não. Queria continuar na rua brincando e tudo. E aí, dentro de casa, sempre fui muito instigado pela família a estar praticando algum esporte. E na nossa época, lá atrás, ali na década de 70, as crianças brincavam muito ali, tinha oportunidade, tinha segurança de andar na rua e tudo. Com o passar do tempo, eu, no ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2 hoje, né? A minha escola fazia, a cada bimestre, ela fazia na educação física, de 2 vezes por semana, e de 2 horas cada uma, a gente passava a cada bimestre por um esporte, por uma modalidade esportiva. E isso dentro de um clube importante da cidade. E dentro desse clube, os treinadores das modalidades olímpicas já estavam nas equipes de treinamento, eles ficavam observando esses alunos da educação física, né? Então, tem aula de voleibol. Então, o treinador de voleibol ficava ali assistindo e acompanhando para ver quem tinha talento. Falava, esse menino tem talento, vem para treinar com a gente. E aí, o de basquete também é a mesma coisa. Então, a cada bimestre eu passava por um esporte, mas eu gostei mais, e aí eu falei, eu quero isso aqui, que foi o voleibol. E aí comecei a treinar voleibol, né? E aí treinando voleibol em finais de semana, dentro da educação física, e aí só que meu pai, ele se transferiu para São Luís do Maranhão. Eu morava em Minas Gerais, meu pai se transferiu para São Luís do Maranhão, e lá foi transferido pela Vale, a empresa que ele trabalhava, e lá eu comecei a treinar na equipe do colégio, e a equipe disputava campeonatos. E com 14 anos eu estava ali disputando campeonato, já fazendo meu primeiro lá em São Luís do Maranhão. E ali eu comecei a ficar apaixonado pelo voleibol. Só que eu voltei para Minas de novo, que meu pai se aposentou e tudo. Aí voltei para Minas e comecei a treinar aí sistematicamente a partir de 15 anos na equipe do Valério Doce, lá em Minas Gerais, e treinava todos os dias ali. Então foi um período muito bacana dessa descoberta de um esporte, dessa descoberta de uma modalidade muito importante, muito bacana, e que eu me identifiquei muito.
do ponto de vista competitivo aí você entrou no Valério tudo e aí quando que você foi federado, vamos dizer assim, e começou a competir? Então, no ano de 1995, eu passei a ser federado por eles, e aí na minha categoria nós não tínhamos o juvenil, só tínhamos o adulto, o adulto e o infanto. Na minha categoria eu não tinha. E eu passei a jogar, como meu primeiro ano de juvenil, na categoria adulta também. Então, eu tive essa experiência jogando jogos do interior de Minas, jogando alguns torneios com o time de Minas Gerais, jogando o Campeonato Mineiro com a equipe adulta. E eu, com 16 para 17 anos, 16 anos, já começava a jogar no adulto porque não tinha categoria juvenil. Então, ali foi o grande start para acontecer dentro da fase competitiva. Você se lembra da sua primeira convocação, seleção brasileira? Seja de base, Uh, a Bom, principal. de base eu não tive nenhuma convocação. Tá, De tá. base eu não tive nenhuma. A primeira convocação que eu tive foi já para a equipe adulta e alguns pontos importantes, né, que aconteceram também. Eu tinha participado de uma seleção mineira. Nessa seleção, em 1988, no último corte eu fui cortado dela, né, 88 para 89, 89. Fui cortado dela e no último corte eu falei, bom, agora vai ser o divisor de águas. Agora eu vou chegar. Eu não sei se os outros dois que foram para o Campeonato Brasileiro, se eles vão chegar, mas eu vou chegar. Eu vou chegar. Isso aí, 2 anos e pouquinho depois, eu estava na Pirelli, fui convocado para a seleção brasileira e os outros dois tinham parado de jogar, né? Então, foi um divisor de águas, onde essa convocação veio de muito trabalho, de muita coisa minha mesmo, sabe? De querer ir para a quadra treinar sozinho, pegar uma bola, bater na parede. Então, foi um período muito importante que foi de uma decisão muito importante para a minha vida. E que fatores, assim, analisando, né, tudo, o seu entorno, família, clube, condições aí das cidades onde você morou, que fatores que você acha que foram fundamentais para que você se tornasse um jogador de elite, de ponta, assim? Você falou aí da Bom, determinação, mas entre a uhum. determinação e o que mais? Bom, se eu for analisar friamente o que aconteceu lá atrás para que eu me tornasse posteriormente um jogador de elite, jogador de seleção brasileira, eu vou falar que se eu fizesse tudo a mesma coisa no momento que eu estou hoje, eu não te garantiria que se eu pudesse chegar de novo a uma convocação, né? Porque eu acho que é uma somatória de fatores para que possa acontecer esse grande fenômeno da gente estar entre os melhores, estar na elite de um esporte brasileiro, né? Um esporte de qualquer país. Mas eu acho que é uma soma de fatores. E é difícil você falar, foi o treinamento? Se a gente olhar para a época, foi o treinamento também, foi o condicionamento físico. Poxa, para a época, sim, mas olha quanta coisa já evoluiu, quanta coisa já se transformou, já mudou. E a gente fazia uma coisa assim, vamos testar e ver o que vai dar, né? Por isso que eu falo, é uma formação que ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar, né? Não dá para falar assim, quais são os fatores? Estar no lugar certo, na hora certa, também é um grande fator. Eu falo de tomadas de decisões, né, para mudança de rumo, direção, tudo. Eu tive um episódio que eu coloco que talvez esse tenha sido o grande fator da minha perseverança e do meu direcionamento do voleibol.
porque meu pai, como eu falei anteriormente, meu pai trabalhou na Vale durante 43 anos, né? Meu pai foi operário padrão, tudo. E em 1989, eu tinha decidido que eu voltaria para casa para para eu trabalhar lá na empresa que ele trabalhava. E porque era meu primeiro ano de adulto, eu não recebia dinheiro, né, para jogar, a gente não recebia nada, então a gente acabava pagando para jogar, e eu decidi voltar para casa para parar de jogar e começar a minha carreira num trabalho formal. E aí eu fiz a prova, passei nessa prova, ele, sabendo de tudo, conhecia o pessoal dentro da empresa e tudo, ele viu que aquilo ali não era o que eu queria. E, cara, eu lembro como se fosse hoje, meu pai me colocar no colo com 19 anos de idade, pedir para eu olhar no olho dele, e ele me perguntou: meu filho, qual é o seu sonho? E eu tinha acabado de fazer a prova, e ele ficou sabendo que eu tinha passado no processo seletivo, e que no dia seguinte que ele me perguntou isso, teria uma lista dos aprovados para as entrevistas. E eu estaria dentro, com certeza. E ele lá falou: não, está dentro, mas eu quero saber qual é o seu sonho. E aí eu fui e falei com ele: pai, meu sonho é ser jogador de vôlei. E ele não falou muita coisa, tudo saiu. Depois de um tempo ele voltou, não falou nada também. No dia seguinte eu fui lá para ver a lista dos aprovados, meu nome não estava na lista. E meu tio falou: eu digitei seu nome, eu coloquei seu nome na lista. Só que meu pai foi lá e eu fiquei sabendo depois que ele retirou meu nome da lista dos aprovados. E ali, talvez, eu acho que essa foi uma tomada de decisão, não minha, mas do meu pai, que mudou todo o rumo da minha história. Eu acho que ali mudou, porque se eu tivesse passado no concurso, passado na prova e tivesse trabalhado lá, certamente eu não estaria entre os 12 atletas campeões olímpicos, né? Então, eu acho que esse foi o grande diferencial para que eu pudesse seguir. Muito bom. Final ali dos anos, né? Final ali dos anos 80, como é que era o universo do voleibol no Brasil? Bom, Descreve um pouquinho para a gente. a gente tinha, era meio que um, A gente já tinha uma prata, né? a gente estava começando, eu acho que em 82, antes da prata, né, no jogo que teve no Maracanã, né, a seleção fazendo jornada nas estrelas, fazendo viagem ao fundo do mar. Aí acho que um outro ponto também que foi muito legal foi do Montanaro com o Renan, eles criarem aquela revista Saque, né? Aquela revista eu acho que foi muito bacana, porque a maioria dos clubes que não tinham tanto acesso a conhecimento e tudo, seguia a orientação do que os preparadores físicos, os treinadores passavam. Olha, no treinamento você vai alongar desse jeito, você vai fazer essa parte física, você vai fazer essa parte técnica. Então, eu acho que nesse período de 80 e poucos ali, essa revista valeu muito para muitas equipes, para muitas pessoas, e a gente usava muito dela. E a gente começava a ter o William, Xandó, Renan, Montanaro, Amauri, tinha esses caras como uns ídolos, né? Só que eles eram inacessíveis. Né? É difícil ter o contato com esses caras. Uma que a gente não tinha nem telefone direito. A gente, se quisesse, tinha que fazer uma carta. Então, não tinha um contato com eles muito próximo. E aí a gente pegava essa década ali, eles foram vice-campeões olímpicos. Aí começou, explodiu o voleibol, todo mundo queria jogar, todo mundo. Eu, por exemplo, né, eu quero ser o William, eu quero ser o William, eu quero ser o William, porque a bola passa toda hora na mão dele. Aí, Bernard passou, o William levantou, Xandó atacou. O Renan passou, o William levantou, Montanaro atacou. Então, o nome mais falado ali era o William.
Eu falei, eu quero ser esse cara que levanta o tempo todo, fala o nome dele. E aí eu comecei a me dedicar no levantamento. E essa década de 80, esses caras foram fundamentais, eu acho que para gerações até hoje, que a gente traz esse nome com a gente. Vamos falar agora então de Barcelona 92. Como é que foi a montagem e a preparação daquela equipe para os jogos? Hum. Professor, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por aquela seleção. A gente construiu juntos uma história muito bacana, onde ninguém queria parecer mais do que ninguém, né? Todo mundo era muito jovem, a gente não se importava naquele momento com que, eu preciso aparecer, preciso... Não, não, a gente queria fazer o nosso melhor, e nós chegamos a treinar 9 horas por dia para essa competição, né? E a gente largou todas as outras, largamos a Liga Mundial, né, largamos preparação toda voltada para Barcelona. Tanto é que a gente fez uma Liga Mundial, nós terminamos em quinto lugar. Depois, 2 semanas antes, nós perdemos para um time da Alemanha, 2 amistosos lá, que a Alemanha nem classificada para a Olimpíada estava. Então, ali a gente falou, opa, mas a certeza, a segurança do preparador físico Júlio Noronha, do Zé Roberto, do Marcão, que a gente estava fazendo as coisas preparado para Barcelona, e que 15 dias depois a gente estaria num outro nível físico, eu acho que a gente acreditar nisso foi muito importante para a nossa preparação. E quando chegou em Barcelona, a gente estava realmente voando. Estava todo mundo muito forte, todo mundo muito bem Aquele, preparado. aquele grupo se reuniu mais ou menos quanto tempo antes? Assim que terminou, assim que terminou a Liga Nacional, nós começamos a treinar. Só que era um time que já desde 91 estava todo junto, né? Então a gente disputou 91, tomamos muita pancada e tudo, conseguimos a classificação. Essa aí eu tenho uma lembrança muito forte, que o Maurício e o Pampa eram titulares, né, no Campeonato Sul-Americano, que dava a classificação para a Olimpíada, e aí nós começamos perdendo o primeiro set, entrou eu e Marcelo Negrão para uma inversão, continuamos, ganhamos de 3-1 da Argentina e classificamos para as Olimpíadas. Então, esse período ali, essa preparação, a gente treinou muito, mas já desde 91 a gente já vinha preparando, só que em 92 teve a mudança do treinador, né? Então, o Zé Roberto entrou no lugar do Josenildo, e aí o Zé Roberto pegou, veio toda a comissão, e aí nós começamos a treinar e nos preparar para Barcelona. Tinha pouco tempo, mas a gente teve um volume muito alto de trabalho, de treinamento, que chegou lá numa condição muito boa. E como é que foi o período de disputa dos jogos ali em Barcelona? Quais as principais dificuldades ali que vocês enfrentaram? Bom, eu acho que a principal dificuldade é manter a cabeça de atletas muito jovens, focado dentro da competição, num lugar relativamente pequeno para o mundo todo que está ali dentro, que é uma Vila Olímpica, né? Ali é o grande diferencial, e a gente criou algumas regras. Por exemplo, a gente, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do lanche, a gente sempre estava indo para fazer o nosso melhor e todo mundo junto. Acho que esse foi o grande diferencial para a gente. E, e o papel do Zé Talmo, e aí trazendo um pouco também agora da sua experiência como treinador, né? Olhando ele lá e hoje a visão que você tem, né, da função de treinador. Como que um treinador deve fazer para que todo o elenco trabalhe junto aí em direção ao mesmo objetivo? Porque, como se falou, várias pessoas diferentes, mentalidades diferentes. Então, qual a importância do treinador nessa? Então, eu Então, acho que mas o Zé teve uma participação muito importante. Ele vinha, por ser novo, todo mundo pensava que o Bebeto assumiria para a Olimpíada, né?
ele faria um processo de transição e chegaria uma hora que o Bebeto assumiria. Só que nós compramos a ideia do Zé Roberto, o time, ele propôs uma mudança no sistema de jogo para que ele pudesse encaixar alguns jogadores que seriam importantes ali para dar um equilíbrio maior. Então, os jogadores faziam outras funções dentro de quadra. Então, o Marcelo Negrão, ele bloqueava e atacava no meio, ele atacava na saída, atacava do fundo. A gente não tinha um líbero, então mudou muito. Mas o Zé, ele teve a ousadia e também a sabedoria de encaixar o time da melhor forma e de uma forma diferente de jogar das outras equipes. Isso foi um grande diferencial para ele dentro de quadra, né? E fora de quadra, eu acho que todo mundo teve uma parcela importante em ajudar o Zé Roberto a fazer o melhor dele. Né? Por ele estar sendo um treinador novo, e a gente também era novo, mas a gente queria uma coisa maior. Então, o nosso objetivo, ele sempre foi um objetivo comum. Eu sempre falo para as equipes, né, onde eu trabalho e tudo, o nosso objetivo pessoal, ele não pode sobrepor ao objetivo comum da equipe, né? Então, isso foi o grande diferencial. E acho que todo mundo comprou essa ideia do Zé Roberto e ele soube colocar cada um no lugar dele. Então, isso foi um ponto muito importante da sabedoria dele de colocar cada jogador no seu lugar, de mostrar a importância de cada um. Então, esse foi talvez o grande mérito do Zé Roberto. E Você acha treinador não é fácil, né, cara? Então, não, é isso que eu ia perguntar. Você acha que naquele equipe, naquele elenco, você acha que havia, por exemplo, disputas por posição, que nem, por exemplo, você, Maurício, levantadores, então assim, como é que era a relação? Bom, eu vou falar a minha relação com o Maurício, né? O Maurício, para mim, foi o maior levantador que o Brasil já teve. Ele está no top do mundo aí de mão, de qualidade de jogo e tudo. Então, eu sabia qual era a minha função, qual era a minha posição ali dentro. Eu jamais tive um jogo, uma partida, um treinador falando assim, eu quero estar no lugar do Maurício, né? Isso é uma coisa minha mesmo, e você me conhece e sabe que eu Claro. nunca quero estar no lugar do outro, né? Eu quero estar no meu É. lugar, né? Isso vem desde pequeno lá, que por que eu vou querer o lugar do outro? Por que eu vou querer as coisas do outro? Não, eu quero o que é meu ali. E eu nunca, eu estava sempre muito bem preparado, mas não era que eu queria estar no lugar. E acho que todos os reservas da seleção sabiam onde que eles estavam, sabe? Então, todos. Eu tinha o Pampa, que era a reserva do Marcelo Negrão, e antes o Pampa era titular, e o Marcelo Negrão assumiu a titularidade depois do Sul-Americano, e ele cresceu, evoluiu e tudo, e ficou, e a gente batia palma para os caras. Então, esse talvez tenha sido um grande diferencial da equipe em todas as posições ali. A gente fazia o nosso melhor, a gente dava pressão no time titular, mas ao mesmo tempo a gente falava, eu estando aqui fora e o time jogando bem, eu estou feliz. E acho que isso aí acontecia com todo mundo. A gente vibrava com uma bola bonita dos caras que estavam jogando, a gente vibrava com uma jogada bonita, a gente vibrava com um ataque difícil. Então, isso foi um grande diferencial e que para uma equipe faz uma diferença muito grande. Qual que você acha que foi o adversário que mais exigiu do Brasil naquela competição, ou que mais provocou vocês, estimulou assim? Bom, primeiro, eu acho assim, agora, né, analisando hoje, né, Hoje? a gente fala assim, o adversário mais difícil foi a semifinal contra os Estados Unidos, né, que foi um jogo 3-1, um jogo tenso, um jogo que semifinal, que joga você para uma final, né? Eu acho que esse foi um jogo mais tenso. Só que eu vou voltar lá atrás, em 92, e indo para cada jogo, tá? Nós pegamos o primeiro jogo, uma Coreia. Aquele jogo foi muito tenso.
Então, nós pegamos um jogo Argélia, foi um jogo tenso, né? O Zé começou, o time titular começou meio devagar e tudo, ele trocou, botou o time reserva para jogar e a gente conseguiu ganhar, mas foi um jogo tenso. Você pega Cuba, Holanda, tudo na fase de classificação, eu acho que cada jogo teve a sua tensão, teve a sua preocupação, e eu acho que cada jogo foi muito difícil. Agora, analisando friamente depois, né? Esquece um pouquinho lá, vamos ver agora. Eu acho que o mais difícil foi os Estados Unidos na semifinal. Quando que vocês sentiram, não, que agora dá para ganhar a medalha de ouro? Foi depois dessa semifinal com os Estados Unidos? Ou antes vocês já achavam, não, dá para ganhar, dá para ser ouro? Não, antes, eu acho que a gente, jogo a jogo, a gente fala, ó, estamos chegando, mas ao mesmo tempo coloca o pé no chão. Ó, amanhã não tem jogo, mas vamos treinar e vamos fazer bem feito. Ó, vamos descansar bem. Mas eu acho que assim, a hora que falou assim, chegamos e a Holanda não vai aguentar, foi depois que nós passamos para os Estados Unidos. Ali nós chegamos e falamos. Aí o Amaury foi um cara muito importante, porque o Amaury chegou na noite anterior e falou assim: ô galera, e a gente estava na escada para subir para o apartamento. Aí ele falou: espera aí, ó, em 84 nós dormimos campeões e acordamos vice. Hoje eu queria que a gente subisse agora, vamos concentrar para dormir, né? Que a gente possa dormir vice para a gente acordar campeão amanhã. Então não tem nada ganho, vamos ter que ralar muito, vamos ter que colocar o coração para jogar, vamos ter que colocar sabedoria para jogar, mas eu acho que ali foi um grande diferencial. E ter um cara que viveu 84, né? De ter vencido os Estados Unidos numa primeira partida, vencido bem, quando chegou na final nós tomamos um couro, né? Então, ali a gente não queria acontecer isso de novo. Você acha que se eventualmente, né, o Brasil tivesse perdido o ouro na final, né, então seria a segunda medalha de prata, você acha que isso de alguma forma prejudicaria um pouco o desenvolvimento futuro que o vôlei brasileiro teve depois da... Porque ele vinha se desenvolvendo já, mesmo com a prata, né? E aí com o ouro de vocês deu uma acelerada, mas você acha que se tivesse perdido teria mudado alguma coisa? Bom, é difícil você voltar lá atrás, se tivesse, né? Mas a primeira coisa que eu vejo assim, de estar no pódio para 92 já foi uma grande conquista, né? Estar no pódio, porque era uma seleção que Marcelo Negrão, com 19 anos, 22 eu tinha, Maurício, 23 anos, era um time muito jovem, né? Então, era uma seleção que estava sendo preparada para 96. E conquistar uma medalha já seria um feito enorme para cada um de nós, né? Mas só que foi dando espaço, foi dando brecha, nós fomos entrando e, opa, isso aqui é nosso lugar, né? Na sua avaliação, qual foi a importância dessa medalha de ouro para a consolidação do vôlei como segundo esporte no Brasil? Porque naquele momento o vôlei vinha crescendo, mas né, tinha aquela Basquete. briga com o basquete, né? Então, você acha que a medalha foi fundamental para esse desenvolvimento? Eu acredito Essa que medalha de 92? eu acredito que o nosso grande termômetro são os nossos grandes termômetros são as medalhas olímpicas, né? E o voleibol ele vinha já com a geração de prata, que eu coloco que aquilo ali é geração de ouro para a gente também, né? Mas a geração de prata conquistada em Los Angeles. Depois, em 88, a gente não ter ido bem. E aí vem um 92 com ouro para dar um boom, fez com que o vôlei pudesse ficar na cabeça de todo brasileiro. E a gente andava pelas ruas do país, nos bairros, era corda amarrada em poste, era corda amarrada em árvore, e o pessoal, todo mundo jogando vôlei. A gente não tinha noção da repercussão do que era ser campeão olímpico, né? E acho que até hoje a gente colhe esses frutos com as gerações que vêm,
e talvez a geração de hoje não consiga lembrar da gente lá atrás, mas meu pai lembra, meu avô lembra, minha avó lembra, né? Então, pega as gerações que vão tendo, e aí os pais começam a falar para os filhos, eu lembro dele, jogou na seleção, né? Hoje mesmo, estava lá no hospital samaritano para fazer um exame, aí a mulher digitando, e de repente ela chegou, olhou para mim assim, é você? Eu falei, Aí ela falou, não é, não, deixa quieto, que é coisa da minha cabeça. Eu falei, mas o que foi? Tem alguma coisa a ver com esporte? Tive, né? Tive. Por um acaso, você jogou vôlei, você não é o Talmo, aquele campeão olímpico de Barcelona? Eu era apaixonado por aquela seleção, já cansei de ir nos jogos, cansei de ir no Ibirapuera. Eu falei, eu estava lá com aquela seleção. Ela, nossa, que maravilha! Você vê, hoje, né, nós estamos em 2024, quanto tempo se passou aí, e ela hoje me falando uma coisa dessa. Sabe? Então é motivo de uma alegria muito grande. Então, você já falou um pouquinho aqui, eu pediria só para você abordar, como é que você acha que a medalha mudou, a conquista da medalha de ouro mudou a vida do Talmo? Talmo atleta e o Talmo pessoa? Ah, Como é que você bom, avalia isso? vamos lá. Eu, O eu atleta e a pessoa. quando eu quando eu ganhei aquela medalha lá e eu fui para o pódio, ali passou um turbilhão na minha cabeça, sabe, no meu coração, meu sentimento ali veio tudo para fora. E O seu pai que tirou o nome da lista de aprovados lá então, da Vale. eu sempre falo o seguinte: lá no pódio foi a minha grande faculdade. Em tão pouco tempo ali eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo com aquele momento. E, por incrível que pareça, nos nossos grandes momentos, né, de grandes conquistas, pelo menos comigo, né, eu não me passa na cabeça naquele momento ali dessa grande conquista de receber uma medalha, não me passa na cabeça os melhores momentos da minha vida. Ali sempre passa os momentos mais difíceis da minha vida. E lá no pódio não podia ser diferente, porque eu tive que lembrar do meu pai e ele tinha falecido há pouco tempo. Pouco tempo antes ele faleceu. E eu lembro que ele falou para um amigo meu, 2 dias antes dele falecer, que o tempo dele aqui tinha acabado, mas que ele estava indo para um lugar onde ele poderia ajudar muito mais o filho dele a conquistar o sonho dele. E aí, 2 dias depois, ele faleceu, 6 meses cravado. Eu estava jogando em Barretos, 6 meses cravado. Ele morreu no dia 19 de junho de 1989. No dia 19 de dezembro de 1989, eu estava na Pirelli. Junto com o William, que era o cara que eu falava, quero ser o William. Estava dividindo o quarto com ele. Então, eu lembro dessas coisas, né, onde ele teve que mudar o rumo da minha história através daquilo ali, de quantas vezes eu passei dificuldade, quantas vezes eu tive, mas o pódio me ensinou uma coisa, que eu conquistei aquela medalha com muito suor. Mas essa medalha nunca poderia me conquistar. Então, o dia que essa medalha me conquistar, para mim é hora de alguém chegar para mim e falar assim, ei, volta, né? Porque não é isso. Agora, profissionalmente, essa medalha, muitas vezes, ela chega na frente, né? O tal, campeão olímpico e tudo. Então, ela tem um peso esportivo muito grande, mas na mudança do Talmo, não teve. Nada, nada. Eu continuo tentando ser a pessoa mais simples possível, muito de família, muito de querer ajudar as pessoas e tudo, porque eu acho que isso é ser campeão olímpico. Talvez isso tenha mudado em mim, né? Essa medalha tenha mudado em mim a responsabilidade de poder levar esse legado olímpico
para outras pessoas. Não só a conquista olímpica, mas um legado mesmo, de poder ajudar as pessoas, de ensinar as outras pessoas, de compartilhar conhecimento, né? Então, eu sou feliz por ter conquistado essa medalha, mas essa medalha nunca ter me conquistado. Bom, depois, né, depois de Barcelona, evolução da sua carreira, como é que surge o Talmo treinador? Você pensava nisso lá atrás, no seu pós-carreira? Quando você era atleta, né, já consagrado, medalha de ouro, como é que você imaginava o seu pós-carreira? Treinador era uma meta? Uma das metas era ser treinador. Eu sempre falava assim, eu queria ser prefeito da minha cidade, né, de Itabira. Né? Eu tive a oportunidade de concorrer à eleição municipal, eu tive essa oportunidade de fazer isso. Foi uma experiência muito bacana. Ainda bem que eu não consegui entrar, né? E, e a partir dali, dessa experiência, né, de ter sido candidato a prefeito lá, mas não ter entrado, e antes disso, comecei a minha carreira como treinador, que era o que eu sempre quis. Eu fiz educação física para ser treinador, eu fiz os cursos de especialização para ser treinador, e aí é uma profissão que eu amo muito, de estar dentro de quadra, de compartilhar conhecimento, de dividir situações, momentos importantes, e acho que não errei na escolha, não, foi muito boa. Então você se programou para isso, você planejou para isso. Sim, sim. Ah, muito bom. Talmo, como é que você acha? Você acha que a posição de levantador, né, levantadora, ajuda na formação de bons treinadores de vôlei? Porque a gente tem aí vários exemplos, né? O Zé foi levantador, Bernardinho foi levantador. Você acha que a posição ter atuado como levantador ajuda o ex-atleta a ser um bom treinador? Bom, tem uma coisa até bem curiosa, né? Você citou três levantadores que são treinadores, né? O Bernard, o Bernardo, o Zé Roberto e eu. Se você olhar bem, os três foram reservas de grandes levantadores. Sim, Né? sim. Então, não necessariamente um levantador ele tem a condição de ser um treinador. Mas eu acho que o levantador que tem a capacidade de ter a visão do jogo, de ter o entendimento, e acho que muitas vezes também o reserva, ele ficando de fora, ele precisa observar mais alguns detalhes, né? Lá dentro, o cara que joga, um exemplo, o Maurício. O Maurício nem pensava para jogar, ele fazia coisa da cabeça dele. Mas se falar assim, por que você está fazendo isso? Eu falo, não sei, eu faço. Né? Eu não, eu já tinha que pensar numa estratégia, tudo. Isso me ajudou também na minha sequência da carreira como treinador. Né? Mas um levantador, ele tem a capacidade de fazer uma diferença muito grande, porque ele que pensa no jogo, ele que dá o comando do jogo, ele que toma a decisão mais frequente ali dentro do jogo. Né? Então, tem grande chance de um levantador virar um grande treinador também. Depois de tanto tempo no voleibol, né, lá desde os anos 70, 80 até hoje, como é que você vê a evolução, por exemplo, da preparação física e da altura dos jogadores? Assim, a preparação física, a evolução da preparação física e da altura dos atletas mudou a forma de se jogar voleibol? Como é que você vê essa evolução? Ou você acha que... Eu acho que a evolução foi geral, né? Você pega uma média de altura hoje de atletas muito mais alta do que a média de 92, de 84, então é uma seleção mais alta, é uma seleção que hoje, no decorrer do tempo, né, nos últimos anos, a evolução da preparação física também foi muito grande, com mais mobilidade, com mais treinos específicos, porque a alavanca de atletas é bem diferente, né? O biotipo do atleta é muito diferente. São atletas mais altos que
necessitam de um treinamento diferenciado para evitar uma lesão. Então, você tem dois pontos importantes que eu acho dentro do treinamento esportivo, né? Se nós formos olhar a geração passada, ela vinha com uma capacidade motora, um repertório motor muito mais refinado do que um repertório motor de uma criança hoje, né? De jogadores hoje. A destreza, uma série de fatores ali, eu vou chamar dessa parte motor, da capacidade motora. É muito maior de antes do que de agora. Em compensação, você consegue fazer treinos mais específicos hoje do que na outra época, que era mais um geralzão. Então, a evolução na altura, ela também exigiu uma evolução no condicionamento físico, na preparação desses atletas e tudo. E hoje você vê que consegue obter ganhos muito significativos com um treinamento diferenciado, né? Você pega ali os princípios do treinamento esportivo, o primeiro deles ali é de individualidade biológica. Você não pode fazer um treinamento da mesma coisa que você faz com um cara de 2,10 m, 2,15 m, para um atleta de 1,88 m, 1,90 m, 1,95 m. É diferente, né? E a gente evoluiu muito nisso. No início aqui e a gente já está chegando no final, no início da nossa conversa aqui, né? Você falou lá que quando você começou, jogava, treinava muito, não ganhava, né? A gente não ganhava nada. Muitas vezes eu lembro que não quero nem me comparar, mas quando era moleque, era federado do basquete, a gente jogava por um lanche. No É final do jogo, verdade. no final do treino tinha o lanche, né? Então a gente jogava por um lanche. E aí hoje, né, a gente vê o esporte, né, cada vez mais complexo e outros aspectos, gestão, etc. Como o Talmo, né, um medalhista de ouro que tem toda essa vasta experiência, como é que você enxerga o universo? Vou perguntar do esporte, mas se você quiser ficar, né, mais preso ao vôlei, como é que você vê isso hoje? Como é que você acha? Houve uma mercantilização muito grande, os princípios mudaram. Como é que o Talmo, medalhista olímpico, enxerga o esporte de lá quando, né, o garotinho Talmo começou até hoje, treinador consagrado? Como é que você enxerga a mudança desse universo aí? Doutor, a mudança foi gigantesca, foi muito grande. E a gente tem hoje uma indústria do esporte muito forte. Acredito que, ainda aqui no Brasil, nós estamos engatinhando com a gestão esportiva, né? Tive a oportunidade de fazer um mestrado com essa sumidade que é o senhor aí, né? Mas, Você, mas assim, nós estamos engatinhando ainda perto do que outros países estão à frente ali da gente com a gestão esportiva. Uma evolução muito grande, uma injeção financeira muito grande, só que ainda, vou falar do Brasil, assim, vou tentar generalizar o esporte, tirando o futebol de lado, né? O futebol está num outro patamar. Mas eu acredito que a nossa gestão, junto com o marketing esportivo, ainda nós precisamos de fazer com que a nossa ativação dos patrocínios seja uma forma diferente. A gente vai buscar muito, talvez esse seja o próximo ponto de uma mudança, uma virada de chave muito grande dentro do esporte, porque a indústria cresce, mas a gente não sabe ainda vender o nosso produto, a gente não sabe ainda vender os nossos serviços. E acho que a gente vai caminhar para isso com bons gestores e tudo, para que a gente possa ativar os patrocinadores de forma diferente. A gente está buscando só, aparece lá na camisa. Beleza, mas aparece na camisa, o patrocinador tem que vender. Eu preciso fazer com que o produto dele chegue também no nosso torcedor. Eu preciso fazer com que haja o sentimento de pertencimento para cada equipe, né? Então é um processo que ele leva tempo, mas eu acho que a gente tem grandes exemplos pelo mundo afora e a gente pode trazer esses exemplos como grande força para a gente. Mas a diferença de lá quando eu comecei
para esse momento agora é gigantesca, é gigantesca. E acho que não vai parar, tem muito ainda para crescer. Você diria que lá atrás era algo mais inocente, talvez tivesse mais o prazer da prática e hoje, não sei, você acha que dá para dizer isso? Eu acho a gente tinha lá atrás um sonho de ser alguém, sabe? Mas a gente não pensava tanto no início ali, eu quero ganhar dinheiro, vou fazer, ficar milionário, ficar rico disso, daquilo. A gente não tinha isso, não. Né? Hoje, eu acho que dentro do esporte, as pessoas que estão dentro do esporte estão vendo como uma grande oportunidade de mudança de vida também, né? Faz um contrato bom hoje, pega um jogador de futebol, né? Pega um contrato muito bom hoje, você transforma a sua vida. Pega um jogador de voleibol, faz um contrato bom, você consegue mudar a história de uma família, né? Sim. Então, tem o lado dessa mudança que vem para uma reflexão da gente mudar também, mas tem um lado que me preocupa um pouco de entrar em quadra, entrar em campo, somente pelo lado financeiro e ficar aquele negócio morno, frio, sabe, sem aquela identidade, né? Vamos pegar um exemplo agora, vou sair um pouquinho do meu nicho aqui, pega um pouquinho do futebol, né? Eu não estou aqui para criticar nada da seleção brasileira e tudo, mas eu sinto que jogadores saem muito jovens daqui, vão para países da Europa jogando lá e tudo. Quando colocam a camisa da seleção brasileira, parece que eles não têm uma identidade, sabe? Essa identidade do Brasil de ser guerreiro, de botar a camisa, de sentir honrado de vestir aquela camisa ali. Então, eu acho que falta um pouco disso aqui para agora, sabe, de botar uma camisa, uma camisa de uma seleção e vestir aquilo ali com amor mesmo. Deixar um pouquinho do dinheiro de lado, das conquistas de lado, e levar o esporte para a transformação de pessoas. Só prometo que são as duas últimas. Que é isso. A penúltima é, você acha que a tecnologia mudou o jogo? A Ah, análise de desempenho, a tecnologia de uma certa forma mudou o jogo, não? bom, também vou levar para dois caminhos, né? Treinadores que antigamente tinham um feeling de tomada de decisão, de mudança e tudo, hoje muitos treinadores dependem muito da estatística para fazer uma tomada de decisão. E às vezes a gente tem que fazer algumas mudanças ali dentro, com tomada de decisão, que é de feeling mesmo. Ó, eu acho que vai aqui. Então a gente ganha e perde com essa tecnologia toda vindo à tona, né? Um segundo ponto, eu acho que também voltado para os atletas, entra um lado cognitivo muito alto, mas eu acho que a gente precisa também evoluir nessa questão cognitiva dos atletas. Nossos treinamentos precisam ser um pouquinho mais cognitivos, precisam entender o processo de crescimento, desenvolvimento e maturação desses atletas, precisa entender o momento que esse atleta está, onde ele pode chegar, e tudo dentro de processos, né? E acho que tecnologia, nós temos ferramenta para ajudar em todas as áreas, em áreas multidisciplinares, mas essas ferramentas também você não pode perder essência, né? Então, acho que tem que essa combinação fica uma coisa muito importante e muito boa para o esporte. E a última, a gente estava conversando sobre isso antes de gravar, né? Mas agora gravando. Sua opinião sobre as perspectivas do Brasil no vôlei, Jogos Olímpicos masculino e feminino. Você foi, foi treinador de equipes femininas muito tempo, né? Conhece o masculino também muito bem. Como é que você enxerga o cenário para o Brasil? Bom, a evolução do voleibol, tanto de quadra quanto de praia, foi muito grande em todos os países e talvez seja a Olimpíada mais equilibrada de todos os tempos. Se eu pegar masculino e feminino de quadra, masculino e feminino de praia, eu estou falando que qualquer seleção pode ser campeã.
qualquer seleção. Vai depender muito do momento, vai depender muito de como a equipe se encontra lá naquele momento, tanto fisicamente, tecnicamente, taticamente, psicologicamente, tudo vai influenciar, né? É um período ali de 15 dias para as competições que o foco tem que ser total, né? E qualquer deslize, acordei e não estou legal, vai ter que achar um momento para estar legal, né? Então, tem que fazer um esforço muito grande, não é achar que vai cair ali, vai tudo funcionar muito bem. E se não funcionar? Quais são as estratégias que a gente vai ter para mudar essa direção do que vem acontecendo? Então, acho que todas as modalidades ali do voleibol, masculino, feminino, praia, eles vão ter um equilíbrio muito grande e qualquer seleção pode ser campeã. Salmo, obrigado. Queria agradecer em meu nome pessoal, né? E também em nome da Departamento de Esportes da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Esse bate-papo aí, por mim, ficava horas conversando com você. Aí, então, eu queria te agradecer e muito obrigado. Tá bom, meu querido. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado aí pela paciência, viu? E Deus abençoe vocês. Sempre é uma honra estar com vocês. Professor, só chamar que Agradeço estou muito. junto. Vamos depois aí, se voltar das suas férias e não for rápido aí para o mundo árabe, vamos tomar um café. Combinado. Grande abraço. Obrigado, Beijo. viu, Fica com Salmo? Deus. Desculpa ter te amolado tanto aí, Que isso, tá valendo. tá? Obrigadão, viu? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.